Oi, meus amigos! Chegamos na quinta semana de estudos desta formação continuada, ofertada pela Fundação Aperam Acesita, neste programa Melhoria da Qualidade do Ensino. Eu gosto muito desse nome, Melhoria da Qualidade do Ensino, porque quando pensamos nessa proposta de trabalhar essa série Competências Socioemocionais e Cultura Digital, nós pensamos exatamente no foco do ser humano. O ser humano que está na escola a serviço do ensino. Então, é muito bacana pensar que o foco da melhoria da qualidade no ensino é no ser humano, nesse ser humano que habita o profissional que está lá dentro da escola. Ele que é muito mais importante, você que é muito mais importante do que qualquer recurso financeiro ou equipamento. Todo esse olhar para o ser humano, principalmente nesse ano de 2020, é extremamente importante. Nós chegamos na metade de setembro desse ano, esse ano que nós tínhamos tantos planos, tantos sonhos, tantas ideias, e o 2020 veio e colocou primeiramente em todos nós o medo. Às vezes a gente nega um pouco o medo, mas ele passou por nós e nós não devemos negar, porque medo é uma emoção básica que nós precisamos sentir, sim. Mas de qualquer forma, esse 2020 ele veio não só modificando a escola, a forma de trabalharmos, mas também a nossa vida. No mínimo, pensando em 3 questões, ele veio, esse 2020, a nos ajudar a refletir, a nos ajudar a mudar e a nos ajudar também a agradecer. Refletir sobre toda aquela nossa correria que nós estávamos, mudar algumas prioridades e também agradecer pela vida. Percebam que essa questão do vírus que está por aí, invisível, ele está relacionado com a respiração, né? Com o nosso respirar. Sem a respiração, nós não temos vida. E às vezes a gente nem agradece o ar que nós temos, que é de graça. E principalmente vocês que estão aí no interior, um ar ainda mais agradável. Então ele está fazendo isso conosco, esse 2020, nos ajudando a agradecer mais pela vida, mudar algumas prioridades e, sobretudo, refletir aquela correria nossa. E isso tem tudo a ver com o currículo socioemocional. Então, a teoria, o que nós falávamos a respeito de como nós deveríamos trabalhar com o currículo socioemocional, com os nossos alunos, nós estamos todos tendo que viver essa questão socioemocional, não só os alunos e os familiares, mas nós também profissionais. Então isso tudo vem nos alertando sobre que as dificuldades elas não são só as que nós estamos vivendo. A OMS já falava das questões de saúde mental antes da pandemia. Agora ela já diz que é bem possível que hora que nós começarmos a voltar ao normal de coisas abertas, escolas presenciais, nós vamos ter uma onda de saúde mental que pode ser considerada uma segunda pandemia nessa nossa década que nós estamos vivendo. Então, essa nossa missão nessa série não é de trazer respostas, essa missão é de convidar vocês para refletir sobre essas nossas prioridades, dentro dessa lógica da gestão intra e da gestão interpessoal. Nosso desejo é ajudar vocês a olharem para vocês mesmos e gostarem do que estão vendo. Nós precisamos fazer esse exercício, porque quando nós trazemos para esse nosso debate de hoje o tema ansiedade e depressão no ambiente escolar, nós sabemos que muito se fala assim, com muita naturalidade e às vezes até superficialidade também sobre ansiedade e depressão. Né? Se fala muito, ansiedade é o excesso de futuro, depressão é o excesso de passado, o segredo é viver no agora, como se fosse a coisa mais simples do mundo, parar de pensar no que aconteceu e parar de ter o desejo do amanhã. Isso não é fácil. Eu gosto muito dos exemplos meus, né, os exemplos pessoais, que eles são realmente muito
da vivência. E eu sempre digo assim, eu acho maravilhoso as pessoas que meditam, as pessoas que param e se encontram na respiração. E eu costumo dizer assim, eu não tenho essa sabedoria, eu sou agitada e eu tô falando com vocês e já tô pensando no tema da próxima semana e eu já tô pensando no que eu vou fazer amanhã e depois da manhã e às vezes eu preciso respirar. E olha, né, que as minhas formações, as minhas especializações são na área de saúde mental, mas não são os diplomas que garantem a nossa prática. O diploma é lindo, é maravilhoso, mas ele não garante a nossa prática, porque viver não é uma coisa tão simples. E às vezes nós confundimos, porque se fala muito em depressão e ansiedade e às vezes nós não conseguimos separar o que é de fato uma depressão, o que é de fato uma ansiedade, ou o que é de fato a correria da vida, a tristeza que às vezes aparece e a vontade de estar lá na frente. Isso confunde muito, porque depressão é uma doença psiquiátrica crônica. Ela é caracterizada por uma tristeza persistente, pela perda completa de interesse naquilo que a gente até gosta de fazer, mas não consegue fazer. Ela é caracterizada também por uma mudança de humor sem explicação, por mudança de apetite, por alteração no sono, por excesso de culpa. E muitas vezes nós não prestamos atenção no que está acontecendo e nós nos apegamos a esse momento que nós estamos vivendo e ficamos ali apegados tanto naquilo que aquilo vira um sintoma e aquela tristeza momentânea que é normal de termos desencadeia numa depressão de fato, como nós não queremos, ninguém quer, ninguém controla, mas o grande caminho é nós aprendermos sentir as emoções, acolher a emoção que vem e administrar essa emoção. Porque se nós não fizermos esse exercício, nós vamos entrar numa depressão, principalmente no ambiente escolar. Porque se nós, lá dentro, com todas as informações dentro da escola, já era difícil às vezes, e às vezes nos pegávamos tristes porque não estávamos dando conta de fazer o que tinha que fazer, e com os alunos ali à nossa frente, imagina agora que nós não sabemos como que os alunos estão recebendo essas atividades de fato, se os pais estão acompanhando de fato, como nós vamos receber essas crianças e esses jovens. E isso pode caracterizar um quadro mais para frente de uma tristeza profunda e nós nos culparmos pelos resultados que não chegaram. Então nós temos que pensar muito, mas muito, em como nós estamos sentindo hoje e como estamos lidando com o hoje, porque nós temos que estar forte para o amanhã. Olha, eu tentando controlar a ansiedade, mas já tendo esse pontinho de ansiedade. Então nós precisamos fazer essa observação, e é uma observação que nós precisamos fazer desde a hora que a gente acorda. Quando a gente acorda, a gente já sente como é que vai ser o nosso dia. Só que esse sentimento é algo que ele vem e se ele for de energia, nosso corpo responde e a gente vai. Se ele for de queda, nosso corpo também responde, porque o nosso corpo fala e nós caímos. Então é uma luta mesmo, nosso pensamento com o nosso sentimento, com a nossa ação, o tempo inteiro. Eu costumo dizer assim aqui em casa às vezes, eu já levanto assim, não pergunto o que é que eu tenho, porque se me perguntar, eu choro. E aí eu não quero que me perguntem. Mas já tem dia que eu acordo numa tristeza e ninguém me pergunta nada, e eu fico, poxa, ninguém gosta de mim, ninguém importa comigo, ninguém nem tá perguntando como é que eu tô. Eu sumi, ninguém me pergunta, ninguém procurou por mim. Então é muito dúbia a nossa sensação e a gente não consegue, às vezes, identificar com clareza. Às vezes também eu acordo e falo, eu acordei virada no giraia. Eu gosto muito de falar assim, a lua virou. Se a lua virou,
E às vezes, eu respondo algo e já pode preparar que não vai ser uma resposta muito dócil. Então, a gente precisa ir fazendo essas leituras e meio que avisar quem está ali perto da gente para que a gente ajude o outro não fazer um julgamento sobre nós mesmos e depois a gente afastou da pessoa, a pessoa se afasta de nós porque a gente afastou, mas a gente acha ruim porque a pessoa afastou. Mas ela afastou porque eu afastei primeiro. Só que foi uma coisa tão inconsciente que nem eu nem a outra pessoa consegue perceber. Então a gente precisa falar. Falar ajuda sim. Às vezes falar pelos cotovelos. Às vezes quando tá cansado e alguém te pede algo e aí você vai fazer sem querer porque você não quer falar não para a pessoa, mas às vezes é importante a gente dizer também. Mas tem dia que nós temos que dizer: hoje eu tô só o pó da rabiola. Eu tô cansada, eu tô esgotada, eu não tô conseguindo fazer nada. Então não posso te ajudar. Sabe, são coisas simples da vida, tipo assim, assumir às vezes, eu uso muito o termo assim, meu Deus, hoje eu comi o dia com farinha. O que é comer o dia com farinha? Não sei se vocês todos conhecem esse termo. Não fez nada. Se acolher, se perdoar é importante também, porque às vezes você não fez nada durante o dia, mas você descansou. Descansar é fazer algo, é aliviar a mente. Talvez a gente não consiga chegar no estágio da meditação, mas às vezes o não fazer nada é o estágio da meditação. Então nós precisamos nos acolher, entendendo quem nós somos. Nós precisamos nos presentear, nos parabenizar, entender as pessoas, mas nós precisamos nos entender também. Quantas vezes nós queríamos muito algo, esperamos que alguém nos desse e não dão. Então a gente se dá essa satisfação de ganhar algo, mesmo que você tenha se dado, ela gera uma sensação muito peculiar, porque às vezes a pessoa nos dá uma coisa que não é uma coisa que a gente gosta, então não gera emoção nenhuma, mas às vezes a gente se dar alguma coisa gera uma emoção muito melhor do que se fosse o outro que tivesse dado, porque eu sei os meus gostos. Então nós vamos, quando nós vamos nos conhecendo, nós vamos liberando, sabe, essa culpa, esse desejo, essa culpa às vezes de não fazer algo que achava que tinha que fazer, esse desejo de esperar algo e não ganhar, mas às vezes a gente mesmo se presentear. Então a gente vai liberando sentimentos ruins, liberando raiva, liberando medo e vai ficando mais leve. A Ariana Schlesser, ela tem eu gosto muito de algumas leituras dela, ela tem uma expressão que ela é muito interessante. Ela diz assim, é meio confuso, mas ela diz o seguinte: eu preciso entender o que se passa em mim e aceitar o que se passa em mim e permitir que o outro também seja como ele é e aceitar o que se passa nele. Porque se eu fico com raiva de alguém porque alguém não me entendeu, então eu devo pensar, então eu tô dando o direito dessa pessoa de também ficar com raiva de mim porque ela não entendeu que eu não a entendi. É meio confuso, mas é relacionado à autonomia. Assim como a gente falou do Pai Nosso que a gente reza. Então Deus nos dá essa autonomia de dizer para Ele: pode me perdoar, Deus, da mesma forma que eu perdoo o outro. Então, se eu não perdoo o outro, você não precisa me perdoar. Então, às vezes a correria da vida não deixa a gente pensar nessas coisas que nós falamos e não fazemos. Então, nós vamos falando coisas, às vezes, assim, tem palavras muito importantes que elas nos ajudam a refletir, que elas são faladas muito repetidas vezes e elas têm análises diferentes em várias culturas. Por exemplo, quando a gente fala que está magoado, o que é magoado? Muitas culturas nos ensinam que magoado é uma má água, é uma água parada, é uma água impura. Então, quando eu já, nossa, eu tô muito magoado, então significa que eu tô com uma água parada, e água parada é ruim. E se eu trago essa mágoa para a memória, então é uma memória retida. Essa memória está parada,
A água parada, ela é prejudicial se nosso corpo é mais água do que qualquer outra coisa, se nós estivermos com essa água parada, sem a fluidez do rio que vai embora e não é o mesmo e vai desaguar lá no mar. Se nós não fizermos esse movimento do rio, nós vamos ficar com essa água parada. Então, às vezes, quando a gente fica magoado, vamos pensar nessa palavra, se compensa ficar ou não. É igual chateado. Eu e a minha irmã, nós temos uma brincadeira desde muito tempo, que a gente diz assim, quando a gente tá chateado, às vezes eu ligo pra ela e falo, nossa, eu tô muito chateada. Ela fala, você é chata? Porque quem fica chateado é chato, chato, chateado. É uma brincadeira, mas dá um clique na nossa mente. Ou então, o contrário, quando ela me liga ou me manda uma mensagem, nossa, hoje eu fiquei muito chateada. Eu falei, então você decidiu ser chata agora. Porque aí o cérebro buga e fala, é mesmo, só fica chateado quem é chato. Não é de fato isso, mas são brincadeiras que a gente tem que fazer para fazer o nosso cérebro parar de reclamar. Porque o que é reclamar? De novo, brincando com as palavras, é clamar novamente. Porque quando eu faço uma reclamação oficial de algo, isso está errado, ou não foi garantido o meu direito, eu vou lá e tomo uma decisão. E fui lá e reclamei e resolveu. É uma coisa. Agora, esse reclamar, de ficar falando, lembra dos neurônios? Essa coisa de ficar repetindo, eu me conecto novamente àquela mesma vibração. Então, nós precisamos liberar a nossa mente dessas coisas que ficam sendo igual letreiro de LED que fica nos mostrando e a gente olha para lá e para cá, mas ainda fica fixado naquela mensagem que nos está chamando. Então nós precisamos conversar com a nossa mente. Lembra da neuroplasticidade? Nosso cérebro tem a capacidade de remodelar. Então nós precisamos conversar com nós mesmos, ver aquilo que não tá legal e no dia que acordar meio assim que a depressão tá querendo abraçar, a gente tomar uma atitude e tentar sair daquele estágio que a gente sabe que se a gente não sair naquele momento, ele vai desencadear sim num transtorno que só com medicamento para eu sair. Então nós temos que fazer essa leitura de nós mesmos. Tem um exemplo que é um exemplo que me acompanha há muito tempo, que eu gosto muito, que ele nos ajuda a pensar sobre as coisas que a gente consegue ver. Porque às vezes a gente vê muita coisa e as coisas não são boas, e então a gente pensa que a nossa vida não é boa. Então o ideal é a gente mudar o nosso olhar, a nossa forma de olhar, porque aí as coisas vão mudar. Esse ensinamento nos ajuda muito, que é um conto, né, de monges, de sabedoria popular, que um monge, um senhor, vamos colocar essa história como um senhor, ali na entrada de uma cidade, está sentado lá na entrada da cidade, e aí vem um jovem e para conversar com esse senhor e pergunta para ele assim, eu tô querendo mudar de cidade, essa cidade aqui é boa? E então o senhorzinho devolve a pergunta para ele. Ele fala, a sua cidade, aonde você morava, é boa? Aí ele fala, não, aquela cidade só tem gente fofoqueiro, só tem gente que não faz nada, só tem gente desagradável, é uma cidade que não prospera. Eu não quero ficar mais lá, eu quero procurar outra cidade. E aí então o senhorzinho faz mais uma pergunta para ele. Pergunta para ele assim, e as pessoas lá dessa cidade, como é que são? Aí ele vai e responde para o senhorzinho, horríveis, são umas pessoas paradas. Eu sou uma pessoa para frente, eu quero mudar, eu quero melhorar e todo mundo na minha cidade não quer. E aí então o velhinho olha para ele e fala assim, olha, procura outra cidade, porque essa cidade aqui é do mesmo jeito que a sua cidade e as pessoas que moram aqui é exatamente do jeito das pessoas que moram na sua cidade. E o cara vai embora. Daí, passado um tempo, vem outro cara e faz a mesma pergunta. Como que é essa cidade? E ele faz a mesma pergunta para ele, como que era a sua cidade? Então ele começa a falar da cidade dele. A minha cidade é maravilhosa, eu gosto muito da minha cidade, a minha cidade é linda, eu emociono. Porque lá as pessoas são maravilhosas, as pessoas gostam de mim, eu gosto de lá. Lá é maravilhoso, mas eu quero aprender coisas novas. Talvez, quem sabe, eu vou voltar
para lá e levar tudo que eu aprendi. E o senhorzinho vai ficando encantado com ele e pergunta: e as pessoas de lá? Ai, nem me pergunte, eu amo todas, eu poderia te contar histórias de cada uma delas. Eu amo aquela cidade. E aí o senhorzinho diz: então entra. Essa cidade é a cidade para você. Você vai amar essa cidade, porque essa cidade é tão maravilhosa quanto a sua, e as pessoas que moram aqui também é tão maravilhosa quanto as que você conhece. E aí vem um outro mais novinho, todo também serelepe, e pergunta: mas como assim? O senhor mentiu, o senhor falou uma coisa para um e falou outra coisa para o outro, as mesmas perguntas. O senhorzinho então responde para ele: preste bastante atenção, não é o lugar que define tudo o que acontece, são as pessoas que estão lá dentro que definem tudo o que acontece. Se ele era feliz na outra cidade, ele vai ser feliz aqui. E é isso que nós temos que pensar para administrar esse nosso passado e esse nosso desejo do futuro, né? Que se fala tanto nessa relação da depressão e da ansiedade, para que a gente consiga viver construindo novas memórias a partir do que a gente está vivendo hoje e trazer as experiências que a gente tem também do passado. E a escola, por mais que ela seja algo que a gente já sabe o que vai ter que fazer quando nós voltarmos, esse é um momento que nós estamos cheios de dúvidas e ansiosos até para saber que dia que vai ser, se ainda vai ser esse ano, se vai ser ano que vem, como que vai ser. Então nós precisamos respirar fundo, porque o respirar fundo vai nos ajudar a decidir. E a nossa atenção, ela tem que ser para os mapas mentais que nós estamos construindo hoje. Os mapas mentais que nós estamos construindo hoje não pode ser mapa mental de medo. Não pode, que eu digo por mais que nós estejamos sentindo esse medo, que ele não vire uma ansiedade. E que também não seja mapa mental de tristeza por toda essa distância e por essa perda toda que nós tivemos nesse ano, porque nós tivemos muitas perdas, mas que sejam mapas mentais de resiliência, que sejam mapas mentais de fortalezas, que sejam mapas mentais focados na superação. E nós vamos conseguir construir esses mapas mentais dentro da resiliência, dentro da superação, e não no medo e não na tristeza, que pode nos gerar essa ansiedade e essa depressão, se nós administrarmos esses silêncios internos que estão gritando dentro de nós. Tem alguns silêncios internos que gritam, que nós precisamos parar um pouquinho e pensar neles. Um deles é a culpa. Nós às vezes nos sentimos culpados porque agora nós estamos com tempo para pensar em nós mesmos. Mesmo que tenha muitas atividades, nós estamos muito centrados no nosso interior. Então às vezes nos vem memória do passado e a gente fala: por que eu fiz isso? Gente, fez porque não tinha a maturidade que nós temos hoje. Quando vem isso na minha cabeça, poxa, eu falei isso. Quando eu vejo essa pessoa, eu lembro que eu falei isso. Daí eu penso: tem quantos anos isso? Isso já está lá no passado. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não falaria isso. Então, é um silêncio que fica gritando dentro de mim. E eu tenho que tirar essa culpa, dando uma resposta. Essa é uma resposta. Eu não era madura o suficiente. Eu ainda preciso ter mais maturidade, mas hoje eu tenho mais do que ontem. Então, tirar essa culpa. O outro silêncio que perturba é esse medo que gera ansiedade. Só de respirar. Só de respirar fundo, o medo já começa a correr, sair de nós e nós começamos a enxergar outras coisas. Outro silêncio que grita em nós é a solidão. Às vezes nós estamos sozinhos de fato. Às vezes pode estar cheio de gente e a gente está sozinho. Mas eu sempre penso, quando eu me sinto sozinho: salvação é individual. É meio ignorante com a mente da gente, sabe? Que bobagem é essa? A gente vai morrer sozinho? Sabe, esse meio bruto com a gente mesmo, para dar aquela sacudida? E eu então, mais dócil: mas a solidão é boa. Eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser e do jeito que eu quiser. Isso é conversar com a mente, colocar dúvida na mente. E as perguntas. Nós temos mania de fazer perguntas.
E eu quero fazer 2 perguntas para você nesse tema perguntas. Você está preparado para toda a resposta das suas perguntas? Porque tem hora que a gente faz pergunta que a gente não quer ouvir a resposta. Então tem hora que é melhor não fazer pergunta. Isso é muito sério. Isso nos ajuda muito. E a outra questão é: não fica procurando o que você não quer achar. Porque às vezes a gente procura tanto algo que a gente vai achar esse algo. Para que ficar procurando? Então, muitas vezes a nossa ansiedade, o nosso desejo de ter uma resposta para aquela pergunta é tão grande que aquele desejo me traz uma depressão, que me traz uma tristeza profunda. Então, respira antes de ficar saindo procurando qualquer coisa. Esses silêncios que gritam dentro de nós, eu falo que gritam porque às vezes nem nós mesmos estamos sabendo deles, mas eles existem. Então, para fechar, tem um mineiro maravilhoso, que é o Juscelino Kubitschek, que ele nos deixou uma frase maravilhosa: eu não tenho compromisso com erro. Então, quando nós não temos compromisso com o erro, nós ficamos mais livres, mais leves. Tomei uma decisão, foi errada? Cabeça dura que eu fui, que erro feio, horroroso. Não vou mais tomar essa decisão. Agora eu vou por esse caminho, porque esse aqui não deu certo. A maioria de nós tem compromisso com o erro. Tomei essa decisão, foi errada, eu fico tentando achar justificativa que estava certa, aí eu culpo uma, aí eu culpo outra, aí eu culpo a mim mesma, aí eu entristeço e aí eu entro numa depressão. E aí eu quero sair daquilo, e eu não consigo, eu fico ansioso. E aí eu sofro. Então, quando nós não temos compromisso com o erro, quando nós voltamos atrás, quando nós desistimos, porque desistir não é coisa de gente fraco, desistir é coisa de gente corajoso, que às vezes sabe que ir para frente talvez é cair no buraco, então volta para trás sim. E coragem tem a ver com pedir ajuda também. Então, tentou essas possibilidades e ainda não está conseguindo? Psicólogo, psicanalista. Qualquer analista que você confia vai te ajudar. Porque o que não dá é pra gente querer ser fortão e resolver tudo, porque ninguém consegue resolver tudo. Quando tá num estágio administrável, tudo bem. Quando você percebe que não tá conseguindo, pede ajuda. E tem 3 formas, que aí já é para nossa próxima aula, que é equilibrar, e eu quero que vocês estão pensando nesse nível de ansiedade, depressão ou tristeza e medo que está passando pela cabeça, está pensando sobre isso, mas pense também no equilíbrio do QI, do QE e do QS. Quociente intelectual, quociente emocional e quociente espiritual. Estes 3 quocientes, a importância do equilíbrio deles é o tema do nossa próxima aula. E tarefa, vocês precisam fazer a leitura do livro mais importante da nossa vida. Muita gente vai falar assim, é a Bíblia. A Bíblia é extremamente importante, mas o que tem lá na Bíblia? Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, se eu me amo, eu estou amando a Deus também. E o meu livro mais importante é esse. O livro mais importante da nossa vida é a gente mesmo. Esse é o meu livro. O seu livro é o que você está escrevendo. Se olhe no espelho, goste do que vê e o que não gosta, vamos ajustar. Porque Deus nos fez da forma que nós somos e é da forma que nós somos que nós podemos ajudar na vida dos outros também. Esse é o grande segredo da nossa vida. Amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Se a gente alinhar esses 3, fica tudo bacana. Na próxima semana, nós vamos falar sobre esse alinhamento. Quociente intelectual, quociente emocional e quociente espiritual. Esperamos vocês segunda. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.